Fala comigo, meu parceiro, seja bem-vindo. Hoje eu estou muito feliz, a gente está começando o segundo ano, né, do podcast da Blue Talks. E a gente vem com o nosso compromisso, que é o quê? Levar informação, trazer coisas que poucas pessoas falam no mercado, né? Geralmente o pessoal conta um monte de história aqui, a gente fala a verdade, a gente mostra o mundo como ele é. E para começar o ano, né, eu trouxe aqui nada mais, nada menos que o CEO da Blue, né? Já construiu mais de 17 mil unidades desde 2008 no mercado, colunista da Exame. Parceiro, seja muito bem-vindo, Zé Mário. Uma satisfação imensa conversar um pouco com você, entender um pouquinho a tua mente, meu parceiro. Obrigado, Kowalski. Obrigado pelo convite aí, pela segunda vez estar aqui. É um prazer poder falar com todo mundo que está nos ouvindo aí. Legal, legal. Eu acho que a gente está criando uma história muito legal, Zé. Você está fazendo um trabalho muito bacana, né? A gente começou a trabalhar com o nome Blue há pouco tempo e foi uma mudança muito grande que teve, né? Aqui a gente vê, né, você começou Vamos só do começo. Você começou lá em 2008, quais que foram as tuas dificuldades? Por que você encontrou esse mercado de incorporação para trabalhar, Zé? Bom, a resposta curta é porque eu precisava de dinheiro. Não foi porque você achou, nossa, acho legal construir, foi? Não foi por isso. Eu, de fato, eu tinha um emprego, tal, mas eu precisava... meu sonho era empreender e não trabalhar numa multinacional como era onde eu trabalhava, né? E aí o começo, óbvio, não é... A gente quando está saindo... Eu era bem novo, estava saindo da faculdade e tal, já tinha um tempo de formato, tinha feito um mestrado e tal, mas achava que era mais fácil do que de fato foi. E eu caí no mercado de incorporação, na verdade, daí por uma escolha, né? Então eu tinha o desejo de ser empreendedor, mas o mercado de incorporação, lidar com imóveis em si, foi por uma escolha, porque eu encontrei nele um desequilíbrio na equação risco-retorno. Eu acredito que no mercado de incorporação, quando você não se tem dívida, você consegue desequilibrar um pouco essa dinâmica que é quase impossível de se quebrar do risco-retorno. Quer dizer, quanto mais risco, mais retorno você tem. Aqui, eu acho que você consegue ter um retorno relativamente bom, acima da média no mercado imobiliário, quando você tem um risco mais controlado não tendo dívida. Então, ali foi onde eu encontrei um veículo de investimento que foi como eu vi o mercado imobiliário para começar a empreender. Então foi esse o motivo pelo qual eu caí no mercado imobiliário. Porque você não é engenheiro, não é arquiteto, você é um administrador de empresas. Perfeito. E o teu negócio é administrar risco, pelo que eu entendi. Exatamente. Incorporar é risco em todo momento, Zé, né? Um pouquinho que a gente acompanha desde a compra do terreno, da aquisição do terreno, às vezes tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra que custa alguns milhões de reais. Aí às vezes, né, acontece algum problema no meio do caminho, uma mudança de governo. Empreender, né? Apesar de você falar de risco, segurança e retorno, é muito complexo ainda trabalhar com todas essas coisas num negócio de longo prazo, né? Porque o nosso negócio não é de 6 meses, né? Para a gente começar e concluir 5, 6 anos no mínimo, né? Como é que você encontrou essa linha de equilíbrio, Zé? Aonde que você consegue ponderar essa linha de equilíbrio? Assim, eu acho que essa linha de equilíbrio, ela existe talvez só na nossa cabeça. Porque no sentido de que a grande maioria das variáveis nesse setor e em qualquer outro, a gente não controla. Perfeito. Ainda mais num país como o nosso, que é muito mais volátil do que grande parte dos países, né? Eu lembro quando eu fiz um mestrado fora do país e lá várias vezes a gente tinha os estudos estratégicos para as empresas e tal, e eram estudos de 10, 20 anos. E eu lembro que tinha mais um grupo de brasileiros lá, a gente dava risada. Falava, cara, fazer um planejamento estratégico de 20 anos no Brasil é impossível. Não tem essa conta aqui no Brasil. Não tem, muda muito. Na Blue a gente faz a cada 3 anos e vira e mexe tem que revisar no meio do caminho. Sim. Né? Então, respondendo a pergunta, como é que eu achei o equilíbrio? Eu acho que uma das maneiras que eu consegui trazer um pouco mais de solidez para essa decisão foi tirar da equação a dívida. Eu falo bastante isso, né? Porque no nosso setor, quando eu fui fazer o planejamento estratégico da abertura da empresa, 70% das empresas do setor de construção e incorporação vieram à falência, historicamente, no Brasil, por endividamento bancário. Então, quando você tira essa pedra do caminho, você acaba tendo já um risco muito menor. Você acaba diminuindo a tua margem, você tem alguns outros poréns, mas é um jogo de longo prazo esse nosso. Então, no longo prazo, a minha opinião é que compensa. Tem gente que tem uma tolerância a risco maior e acaba conseguindo trabalhar com isso. Não é o meu caso, né? Sim. Quando a gente vê até essa história, né, dos incorporadores no Brasil, construtores, muitos ficam 5, 10 anos e de repente uma esquina eles quebram. Você é um estudante, né? Estudou muito esse mercado, né? O que você vê?
Qual parte que eles quebram ali? Por que eles quebram? Eu acho que o maior motivo disso é talvez não enxergar o que você começou falando, que é um jogo de longo prazo. Porque muitas vezes a gente vê manobras no mercado imobiliário que parceiros, incorporadores, players em geral fazem, né? Até em outros mercados que não o nosso aqui de Curitiba, que ele resolve o problema de forma instantânea, mas ele cria um problema lá na frente. Me dá um exemplo, não precisa citar nome, né? Mas para que a gente compreenda, né, esse tipo de manobra, que riscos que a pessoa às vezes está correndo e às vezes ela nem vê, né? Porque a ansiedade às vezes é tão grande de fechar o negócio, efetivar, que lá na frente a consequência acaba vindo e não tem mais salvação, né? Vou te dar um exemplo super clássico que acontece em diversos mercados, aconteceu já várias vezes em São Paulo, aconteceu aqui. Por exemplo, estou com uma dificuldade de venda e não estou conseguindo, né, ter a velocidade que eu preferia e que eu necessitaria, e eu flexibilizo minha tabela, ao invés de estar cobrando lá um percentual X durante a obra e um percentual ao final que dê segurança para a solidez financeira do negócio, eu flexibilizo isso a um ponto de que a compra ela é basicamente fictícia. A pessoa está comprando com baixíssimo sinal, um baixíssimo comprometimento e quase tudo ficando para as chaves, por exemplo. Ele resolve o problema. Putz, minha tabela de venda está ótima, agora eu vendi tudo. Só que esse problema vai voltar lá na frente. Porque ele não vai ter caixa suficiente para construir a obra. Ele não vai ter caixa. Às vezes ele pode até aumentar o empréstimo bancário, pode conseguir outras fontes de renda, pode conseguir terminar a obra, mas ele muito provavelmente vai ter ao final um grande retorno de unidades. Qualquer balanço ou mudança de mercado, ele acaba tendo um grande número de distratos e tal, e aí ele chega num produto que ele não tem mais prazo para financiamento do cliente, ele não tem mais verba de marketing, ele vai ter concorrência de todos esses clientes que vão estar revendendo, porque não querem também o pênalti do distrato, por menor que ele seja nesse caso. Sim. Então esse é um exemplo, às vezes, de você, resolvi o problema, ele vai me pegar daqui a 3 anos só. Vou rezar que o mercado esteja bom, tenha subido o preço de venda, esse cara não queira distratar. Então, muita gente fica no caminho, porque essa é uma pílula mais fácil de engolir do que aquela de, não, eu vou aguentar, não vou dar o desconto, não vou abaixar minha tabela, vou vender mais lento, nem que eu termine com estoque, mas não vou prejudicar os clientes que já compraram. Perfeito. E vou manter o mercado saudável. Só que o longo prazo compensa. Normalmente o caminho mais difícil é o caminho que mais compensa no longo prazo, né? Sim, o curto geralmente pode dar algum problema no meio do caminho e aí já era, né? Não tem mais para onde escapar, né? A gente, aqui mesmo no podcast, a gente entrevistou um camarada, o Iron, né, que escreveu o livro sobre a Encol, né? E ali a gente já vê quantos e quantos riscos podem acontecer dentro da incorporação, né? Se fosse brincadeira, né, Zé? Qualquer um faria, né? E aí, a gente vê, né, um crescimento muito acelerado, né? Como a gente falou, desde 2008 no mercado, 17 mil unidades, Caramba, é coisa, hein, meu camarada? Bastante coisa. Meu Deus. E aí, nos últimos 4 anos, né, com a remodelação, com a Nome Blue, né, a gente sai de um primeiro ano de 100 milhões para 400 milhões reais vendidos. Isso é muita coisa. Quais que foram as decisões estratégicas que você tomou, né, para ter esse crescimento em tão pouco tempo? Sabe que essa pergunta é interessante. Eu já recebi essa pergunta de outras pessoas, de curiosidades em eventos sociais normais, assim, pessoa física que eu comento. E, na verdade, parece pouco tempo, mas não foi pouco tempo. Porque não são só 4 anos. Na verdade, são os 18 anos de existência da empresa, porque a gente já teve um volume muito grande no início da empresa, a gente foi uma empresa 100% focada em Minha Casa Minha Vida, que era basicamente o volume. A gente pegou uma época maravilhosa do Minha Casa Minha Vida, ali de 2008 até 2014, então a gente aprendeu a lidar com volume, eu tinha o know-how de uma grande secretaria de vendas, de um lançamento grande, de volume de capital grande, de tudo que engloba você ter volume, um back-office estruturado e tal. Então a gente já tinha vivido isso. Então quando a gente voltou a ter isso, para nós foi só ligar o botão de novo. A gente já tinha vivido aquilo. Então não foi uma coisa tão momentânea e tão rápida. Fora isso, a nossa política de funding, a nossa estrutura de capital, ela é bastante diferente do normal de mercado. Então a gente já tinha uma estrutura de capital que permitia esse crescimento. Até hoje a gente não utiliza ela inteira, a gente tem uma estrutura de capital maior do que a gente consegue crescer. Então eu tinha essas 2 premissas que já me deixavam confortáveis a ter esse crescimento nesses 4 anos, quando a gente viu uma janela de oportunidade e aproveitou. Perfeito. E eu acho que o terceiro ponto muito importante é a equipe. A gente sempre teve uma equipe extremamente unida, sólida, as pessoas que formaram a Bluton lá desde o começo, você conhece alguns deles, e eu acho que tudo isso permite você conseguir dar uma arrancada
uma velocidade como essa, e depois segurar, ver o platô como é que tá, apreciar a paisagem e ver se você vai mais um pouco. Pessoas, processos e dados de mercado, né? Você come dado de mercado, né? Você sempre está entendendo tudo, movimentações. Esse eu acho que também é um dos diferenciais seus, né, Zé? De essa análise mais profunda de... como é que é? São 130 terrenos analisados para cada um que entra para a gente ver, né? Então é uma análise muito grande, um estudo do mercado, da região, do tipo de produto também, né? Esse você considera um diferencial? Olha, eu acho que assustadoramente eu tenho que te dizer que sim, mas eu acho que qualquer pessoa na cadeira de dirigente de uma empresa, seja no mercado imobiliário, incorporadora ou o que for, teria que ter esse hábito. Né? Mas vamos para a prática, Zé. Eu acho que muita gente não tem realmente. Não, dos amigos, não, dos caras hoje que você tem, a grande maioria não chega a fazer isso. Não faz. Ele vai muito mais pelo achômetro do que qualquer outra coisa. Aí onde está o risco também, né? A gente já fez isso, sabe? Mas eu costumo ser bastante... Eu gosto de avaliar e ver o que eu errei. Eu tenho uma facilidade boa de mudança, assim. E lá no começo da empresa, a gente foi no achômetro, até porque a gente não tinha dinheiro para contratar pesquisa. Né? Eram projetos muito pequenos e tal, e a gente ia no que a gente achava. E erramos enormemente em vários projetos. Não, Minha Casa Minha Vida, vamos fazer uma planta de 50 metros, 40 metros quadrados. Não, é muito pequena, vamos fazer uma de 70 aqui. A pessoa, realmente, ele quer morar numa de 70, mas ele não pode. Estou dando um exemplo do mercado atual. Perfeito. E lá na época a gente cometeu esse erro também, porque não tinha dados. Né? Então, eu acho que é um diferencial. Eu concordo com você que muita gente acaba não usando essas ferramentas que hoje tem. E eu, sinceramente, várias vezes não entendo, porque aí eu não estou falando de empresa pequena. Uma empresa que vai fazer um lançamento de um projeto de 200 milhões de VGV, não gasta 50 mil ou 100 mil numa pesquisa. Né? Sim. Eu acho um risco muito grande, né? Não estou dizendo que a pesquisa tem que dizer exatamente o que você vai fazer. Sim. Mas é o teu momento de research time ali. Você está pegando informação de tudo que é possível para você alimentar seu cérebro, sentar e tomar as decisões de uma melhor forma. Né? Legal. Você falou aqui 2008 a 14, Minha Casa Minha Vida. O que foi a chave que te abriu? Porque hoje a gente vai do Minha Casa Minha Vida, loteamento interior do Paraná, Santa Catarina, a gente vai para o alto luxo, daqui a pouco galpão, né? Então, o que foi a chave? Que você era específico de uma área e abriu, né, o campo de trabalho aí. Eu lembro claramente qual foi a chave. Foi uma chave pequenininha e uma chave tetra que mudaram. A pequenininha foi uma reunião que eu participei em São Paulo por um investidor grande que queria entrar investindo com a gente. Ele foi extremamente sincero, ele amou a apresentação, ele amou a Blue. Ele falou, cara, eu adorei o modelo de negócio de vocês. Era um senhor já de uns 70 anos na época. Ele falou, eu só não vou entrar e colocar, era um capital extremamente relevante com vocês, porque dentro do Minha Casa Minha Vida vocês estão 100% na mão de um programa governamental e de um banco do governo. Olha. Qualquer mudança de política, a vai empresa não existe mais. Diretamente afetar. E ele falou, eu já passei por isso na história da minha vida e eu não quero correr esse risco mais. Aquela coisa ficou dentro da minha orelha. E aí, em 14, um pouquinho antes ali, quando a Dilma começou a dar algumas canetadas de mudança no programa, a gente começou a sentir na prática e na pele, e eu lembrava daquele senhor sempre. Ela fez mudanças no programa assim assustadoras, que impactaram todo mundo. Muita gente quebrou nessa época, inclusive. Sim. E aí foi o momento que eu falei, não dá para ficar com 100% do negócio dependente desse programa. Né? Hoje não chega a 20%, 17% do nosso faturamento. E aí você pulverizou em outras áreas dentro da incorporação e estudou também elas. Que não é um trabalho fácil, porque a gente tá no mercado imobiliário, é só mudar para lá e para cá. É completamente diferente. Você é um mercado muito grande, né, Zé? Meu Deus. São muitas vertentes, porque imóvel serve para atender hábito, necessidade e comportamento. Hábitos, necessidades e comportamentos mudam e mudam cada vez mais rápidos, né? Quando a gente fala de um galpão logístico mesmo, né? Há 30 anos talvez não tivesse um valor tão grande quanto tem hoje. Exatamente. Né? Então essas mudanças é que trazem talvez as melhores oportunidades. Né? As mudanças comportamentais do mercado, eu acho que se você continua num nicho específico, que não seja dependente de um programa governamental, eu vou trabalhar sempre no médio-alto padrão. Eu acho que vai ter oportunidade sempre. Vão ter momentos melhores e piores, mas a oportunidade vai estar sempre lá. E você saber lutar, jogar como a maré está se apresentando. Então o momento que está pior talvez seja momentos de compra de terreno, de melhoria de estrutura interna da empresa, tal, fazer um land bank para lançamento novamente quando o mercado
melhorar. É cíclico, né? Sempre foi assim. É jogar com o tempo, né? Exatamente. É jogar com o tempo e entender. Prazo. É o longo prazo. Legal. Ô Zé, você comentou, né, sobre a estrutura de capital, né, que você montou basicamente, que ela é um pouco diferente das outras e que seguram, né, que dão mais segurança para os teus investimentos. O que é basicamente assim as diferenças nossas de uma outra incorporadora? A incorporadora tradicional, como é que ela funciona? Ela se baseia no empreendimento através de receita das vendas. Então, normalmente, 30% de vendas no lançamento. Ela computa isso ali como 50%, 60%, 70% do custo de obra dela, ela vai ter dessas vendas feitas. Tá. E ela assina um contrato com o banco, coloca um pouco de equity, normalmente uns 10% de capital próprio ali e tal. E o resto vem proveniente de empréstimo bancário, conforme a obra vai evoluindo, medições e tal. Essa é a estrutura da grande maioria disparada. Tá. O que aconteceu com a taxa de juros elevada do jeito que está, muita gente começou a não conseguir aprovar no banco, porque não tem balanço suficiente para isso e tal. E aí tem alguns modelos alternativos mais arriscados que têm surgido, né, bastante gente vendendo imóveis antes de alvará ou antes da incorporação pronta por valor mais baixo para conseguir buscar um empréstimo ponto, entre aspas, né? Ter aquele dinheiro inicial para começar o negócio. Sim. Então, não é um modelo tão tradicional, eu acho que são pouquíssimas que fazem, mas tem gente que faz esse modelo. O modelo tradicional é esse que eu expliquei primeiro, com alavancagem bancária, porque é extremamente capital intensivo esse mercado. E tem várias empresas muito sólidas aqui em Curitiba, muito antigas, que são de menor porte, fazem 1, 2 ou 3 prédios por ano, 100% com capital próprio e com venda só. Aí não entra banco, não entra nada. Tem às vezes a famosa TIR, né? Tem uma TIR um pouco pior, mas consegue sustentar a margem. Então a gente tem modelos aí diversos, né? O que é TIR, Zé? A TIR é a taxa interna de retorno. Basicamente, o que a TIR faz? Quando você está desenvolvendo um projeto imobiliário, você não está colocando todo o dinheiro no D0, no primeiro dia, e você não está recebendo todo o dinheiro num dia específico. Senão seria muito fácil você calcular. Putz, eu coloquei 10 milhões nessa obra na segunda-feira e na própria segunda-feira eu vendi tudo por 20 milhões. Aí você vai falar, cara, tive 100% de margem bruta aqui, minha TIR vai ser a mesma, tal. O que acontece é que você aporta isso em diversos meses durante 2 ou 3 anos esse dinheiro. E você recebe isso durante diversos meses, durante mais 1, 2 ou 3 anos também. Perfeito. Então, para você poder calcular isso em um horizonte de tempo que você consiga comparar com outros produtos financeiros, você tem que anualizar, trazer tudo isso por uma base temporal igual. Então a TIR faz isso. Você consegue trazer tudo isso para uma base que você consegue comparar. Então você faz uma TIR anual lá. Minha TIR anual é de 20%. Legal. Então quer dizer que ao ano eu ganhei 20% nesse produto versus uma renda fixa que eu ganho 12%, por exemplo. Perfeito. 15% menos os impostos. Né? É em busca da TIR, então. Eu acho que incorporar é em busca, né, da melhor possibilidade de retorno. Não dá para ser só TIR. Porque o Minha Casa Minha Vida é um produto que você tem muita TIR, normalmente, porque você tem uma exposição muito baixa de capital. Mas, por outro lado, você tem uma margem de lucro muito baixa. Perfeito. E aí, qualquer deslize no projeto, você some tua TIR e você sai do lucro para o prejuízo. Então, se você for para olhar só 2 coisas numa viabilidade, a gente olha 15 KPIs mínimos financeiros, mas se for para olhar 2 coisas únicas, é TIR e margem. Então, margem de lucro sobre o VGV, que a gente tem uma linha de corte de 25%, né? Então, lá na Blue, se o projeto der menos de 25% de lucro líquido sobre o VGV, ele nem chega no comitê comigo para aprovação. Não é muito normal também no mercado. Eu sei que o mercado trabalha 12%, 15%. E aí você olha mais a TIR também. Então, acho que são os 2 indicadores. 2 pontos para olhar ali. Legal, Zé. Bom, vamos falar um pouquinho agora, chegar no bloco 2, a gente vai falar de presente, né? Hoje a Blue está entre as 5 maiores incorporadoras do mercado de Curitiba, né? Na sua visão, Zé, quais têm sido os principais diferenciais, né, da empresa que permitiram a gente chegar nesse patamar? Eu vou falar os diferenciais que eu escuto mais de parceiros do que o que eu acredito que sejam, porque eu acho que o reconhecimento... É o olhar de fora, né? Exatamente. Esse é um olhar mais... eu acho que talvez seja o mais verdadeiro, né? Perfeito. Tem uma coisa que eu não acho que deveria ser um diferencial, mas sorte nossa que ele que é a ética, porque não deveria ser, né?
Mas com o longo prazo... Difícil falar isso, né, Zé? É um absurdo. Você fala que a ética é um diferencial, é o mínimo esperado, né? Mas ele é um diferencial. Então, sorte nossa que porque a gente não faz esforço nenhum nesse sentido e você acaba se diferenciando muito. Então, a ética de se manter no caminho até quando o caminho não é bom para você, acaba se pagando enormemente. A gente teve alguns problemas já na empresa, a gente teve um empreendimento, foi o 38º empreendimento nosso entregue, a gente teve um problema e a tomada de decisão nossa foi pelo caminho mais caro para a empresa, mas era o correto. E surpreendeu a grande maioria das pessoas com a nossa decisão, né, dos compradores e todos os envolvidos que estavam. Então, esse eu acho que é um dos diferenciais que a gente escuta bastante, que para minha surpresa é um diferencial e não deveria ser. O segundo, muita gente da empresa também fala isso, a gente tem um volume insano de produção e trabalho. Eu tenho 2 sócios externos, né, que são parceiros de projeto, né, com incorporação, e eles falam que é assustador a nossa velocidade e volume de trabalho que a gente consegue lidar. Então a gente tem um time extremamente engajado e eficiente lá na Blue, que produz muito, sabe? É um ambiente leve, um ambiente gostoso, mas a gente gosta do que faz, então não é um esforço. Então esse é um diferencial que o pessoal enxerga bastante. A gente é uma empresa muito bem capitalizada, que eu acho que é um diferencial também, né, no mercado. E a gente é bastante inquieto, sabe, Kowalski? A gente acaba não copiando muitas pessoas. A gente tem tido aí nos últimos anos plantas que a gente tem lançado, têm sido copiadas, modelos de negócio, até contrato, coisa. Então a gente está sempre inovando. Isso é legal, você se mantém sempre bebendo água fresca. Inovação, né? Inovação é uma coisa que... É aquilo que a gente falou, no mundo em constante mudança, né? Eu acho que o mais correto para compreender e alcançar um outro patamar, ou talvez o próximo estágio que esteja ali a um passo e ninguém está vendo. E eu vou te falar que a inovação, várias vezes, é estranho que eu vou te dizer, mas várias vezes ela não se paga. Inovação não se paga? Não, eu acho que ela se paga muitas vezes. Não estou dizendo que é um fato não se pagar. Perfeito. Mas no nosso setor eu percebo que várias vezes a gente inova num produto, custa extremamente caro para nós em termos de pesquisa, desenvolvimento arquitetônico, diversos estudos para a gente chegar naquele produto. No segundo lançamento alguém vai lá, pega o nosso projeto e pede para copiar igualzinho. Então quer dizer, a gente talvez ganhe menos dinheiro do que esse, mas está no nosso DNA. Eu não consigo copiar o outro. Sim. Eu prefiro fazer uma coisa nova. A gente gosta, a gente não faz todo o desenvolvimento só pelo dinheiro. Tem que dar margem, tudo, mas a gente gosta bastante do que faz lá. Eu acho que essa iniciativa aqui mesmo, né, Zé? A gente faz de graça, levando conteúdo, trazendo pessoas aqui para falar, puxa vida, né? Aqui por trás dos bastidores a gente viu isso, pode acontecer isso pro mercado, né? Exato. Com essas coisas a gente acaba melhorando o mercado, melhorando a cidade, melhorando o país, melhorando tudo mais, né, Zé? É uma contribuição de alguma maneira, né? Eu acho que eu vi ali, né? A gente tem uma logo para fazer mais, né? Eu acho que é muito esse DNA, né? De ser inquieto, de jogar energia naquilo que precisa fazer, porque eu acho que é assim que o mundo funciona, né? As pessoas, elas são recompensadas por servir, né? Servir a um propósito, servir a uma causa. O que a gente faz é uma coisa maravilhosa. Estou construindo imóveis, a pessoa vai morar, ou o investidor vai ter um retorno legal, vai ter alguma coisa. Então, inovar, estar todo dia, jogar energia e não parar, eu acho que é muita cara Blue, né, Zé? É a tua cara, né, parceiro? Totalmente. Todo dia cedo na empresa, até altas horas da noite, não para de trabalhar. Essa é a cultura Blue. É isso aí. Que na pessoa física eu sou igual também. É mesmo, Zé? Não consigo parar. Tá no DNA. Ligado na tomada. Que legal. Porque tem gente que nem consegue se mexer, né, Zé? Então tá tudo certo, né? Bacana. Aí a gente veio lá 2014, né? A gente veio aí... Nasceu do Minha Casa Minha Vida, veio para o loteamento, veio para outras coisas. Só que assim, cada público é um público diferente, né? Como é que você, lá de cima, viu a necessidade, como que a gente conseguiu se adaptar a tantos nichos, como nós falamos no começo, né? Tantos nichos diferentes do mercado, com aptidões diferentes, com desejos diferentes? Eu acho que aí a palavra seria humildade. Boa. Por quê? A gente não sabe tudo. E a gente sabia muito de Minha Casa Minha Vida, mas não sabia nada desses outros nichos. Eu sabia do mercado imobiliário, eu sabia viabilidade, a gente tinha uma estrutura de back-office, a gente sabia lidar com volume, sabia de tudo isso, mas a gente não sabia de várias outras coisas e vários outros nichos. E aí, pela forma aberta da gente ser, pela forma da gente contribuir, até com concorrente, várias vezes eu já recebi concorrente para
explicar como é que a gente tinha feito, ajudar, indicar fornecedor. O que aconteceu? A gente, para entrar nesses nichos que a gente não conhecia, a gente procurou parceiros. Então, eu gosto muito do mercado imobiliário, que ele permite você fazer parceria. A gente pode fazer um prédio meio a meio, com incorporação, assim como a gente faz com a Investpark. Sim. Assim como a gente tem empreendimento atual com a Laguna, a gente tem com a GT, a gente tem com a Silicon. Né? Então, a gente consegue fazer isso e a gente entrou em nichos que a gente não dominava, mas o nosso sócio parceiro dominava muito bem. Então, e a gente tinha outros know-how complementar, que é toda essa parte de back-office disso, de engenharia financeira, de todo esse aporte de capital e tal, que a gente dominava. Então, eu acho que a humildade de você saber que não sabe, reconhecer que tem outro que sabe mais que você e fazer uma parceria e dividir o ganho, eu acho que foi o que levou a gente a expandir. Hoje, de um nicho, que era o que a gente sabia em Minha Casa Minha Vida, a gente domina com grande conforto Minha Casa Minha Vida, compactos, loteamento, logístico, que são os principais que a gente tem, e o primeiro degrauzinho ali acima do Minha Casa Minha Vida, que é o standard. Esses 5 são 5 nichos que a gente consegue atuar de forma super confortável. Os outros a gente não domina realmente, a gente faz com parceiros, né, que é o médio, alto e altíssimo padrão. Então. Sensacional, Zé, sensacional, camarada. Legal. Aí a gente passa um pouquinho, né, dos nossos produtos, como você pensa nesse respeito, né, como que a gente entra numa outra área, para entrar agora em 2026, Zé. Né? A gente tem aí, né, muitos desafios, bastante tendências de mercado, pela tua visão, né, de empresário. O que é que vem aí para 2026, Zé? Sabe que eu não sei se toda vez que essa pergunta vem, todo ano vem, né? Todo ano vem. Como é que vai ser 25? Como é que foi 24? Né? Tira a bola de cristal aí, dá um jeito. Eu não sei se eu acho ela tão difícil quanto eu tô achando esse ano, ou se eu esqueço que ela foi difícil de responder, porque esse ano, assim como vários outros que já se passaram, é um ano eleitoral e tal, mas o Brasil está muito machucado na parte de contas públicas, econômicas, essa taxa de juros e tal. Então, eu acho que vai ser um ano... A gente vem de anos muito bons. Né? Sim. Os últimos 3, 4 anos foram anos excelentes para o mercado imobiliário, com ganho de preço, ganho de margem real. Teve inflação, mas ela já arrefeceu um pouco e tal. Então, eu acho que comparativamente aos anos anteriores, para a gente ter uma base de comparação, vai ser um ano muito pior, muito mais duro. Tá? Não acho que vai ser pior a todos. Eu acho que vai ser pior para quem estava nadando pelado, né? Que a hora que vai baixar essa maré aí, a gente não está tão preparado, né? Então, são anos que normalmente empresas que estão bem preparadas acabam tendo um crescimento interessante. Seja de land banks que estavam inacessíveis, seja de market share, que estava dominado por outras empresas que não vão conseguir lançar mais esse ano. Então, eu acho que vai ser um ano bem desafiador, um ano bem estratégico para a gente conseguir enxergar oportunidades. E muito importante a gente estar em mais de um setor como a gente está, na minha opinião. Porque eu vejo, se a gente tivesse hoje só no Minha Casa Minha Vida, putz, é um nicho muito legal, Minha Casa Minha Vida. Ele não para de vender, ele tem uma demanda infinita, tal, mas ele está cada vez mais difícil de fechar a conta, a margem está extremamente apertada, o comprador está tendo que financiar a parcela dele de pós-chaves muito após obra, então tem uma inadimplência relevante. Então é um produto que, apesar de ele ser sempre resiliente, ele está cada vez mais difícil de parar de pé. Com isso ainda, a gente tem a taxa de juros de 15% ao ano. E faz tempo que está todo mundo falando que ela vai cair, mas a gente está com uma política econômica pública extremamente inflacionária e a gente acaba não conseguindo baixar ela, senão o Banco Central perde realmente o controle da inflação. Então eu acho que vai vir, senão vai quebrar o Brasil inteiro, porque realmente a inflação já começou a dar uma reagida para baixo, mas ela vai ser mais lenta do que o mercado esperava. Então eu acho que vai ser um ano bem duro em função dessas características, sabe? A gente na Blue, como é que a gente está vendo e fazendo isso? Eu acho que é um ano de boas oportunidades. Então a gente, como tem uma estrutura de funding de capital resolvida e tal, eu acho que é um ano que a gente vai conseguir ter crescimentos indiretos em função de boas oportunidades, em função de ganho de market share. Mais ou menos o que aconteceu na época da Dilma, que muita gente saiu do mercado, a gente cresceu sem esforço, a gente foi ganhando market share de empresas que iam sumindo. O mercado não cresceu, o mercado diminuiu e a gente cresceu muito. Então eu acho que esse ano vai acontecer a mesma coisa para empresas preparadas. O mercado
vai diminuir lançamentos, vai diminuir venda, mas quem está preparado muito provavelmente vai ganhar market share. É porque, como você falou, né, para o incorporador, às vezes, que não tem o capital, ele necessita de um capital. E o capital a 15%, ele inviabiliza qualquer tipo de obra, né? Eu aprendi aqui, a TIR não existe daí. Não. E aí, mas você comentou esses dias, eu achei muito interessante, que às vezes existem players que estão na esteira e às vezes fecham o negócio simplesmente para não parar a esteira. É isso mesmo? Bastante gente. Caramba! Principalmente quando... Não, pera, o que eu tô falando é o seguinte, o cara tá construindo um prédio inteiro para não ganhar nada, simplesmente para ele não sair da esteira. É mesmo? É isso. Bastante gente faz isso. Quando você é construtor e incorporador, né, é mais verdadeiro ainda isso, porque aí ele tem uma equipe de obra gigantesca e para desmobilizar, às vezes ele não tem nem capital para desmobilizar, porque aí ele vai ter que pagar a rescisão de todo mundo. Ele não tem esse dinheiro. Então o que ele faz? Pega uma obra. Vai ganhar dinheiro na obra? Não, mas vou pagar o salário deles pelo menos. Não vai ganhar nada, ele faz a obra inteira sem ganhar nada. E muito provavelmente ele vai perder, né? Porque ainda ele tem a garantia. De 5 ou 10 anos de garantia, que dependendo do item que ele tem que dar e que vai ter pequenos prejuízos. Mas ele precisa resolver... Eu até entendo eu não concordo, mas entendo, porque ele precisa resolver o problema atual dele. Sim. Né? Às vezes pro cara não quebrar, ele precisa manter, né? Às vezes vem um ano difícil, que o cara não tá conseguindo juro e tal, ele cede para um lado para daqui a... Talvez, se tiver tempo, daqui a 3 ou 4, ele poder voltar a respirar. Reerguer. E tem alguns que não estão nessa situação. Ele tem o capital, tem uma boa reserva financeira, mas ele sabe que desmantelar equipe, desestruturar toda a empresa vai custar para ele muito mais caro, não em termos de rescisão, em termos de reconstituição da equipe futuramente, Perfeito. Do que se ele fizer, eu vou fazer 1 ou 2 projetos para não ganhar nada, para ganhar pouco, mas eu mantenho todo mundo aqui alimentado, a empresa rodando, e vamos fazer, em vez de 5 projetos no ano, vamos lançar 1 ou 2, mantém todo mundo. Tem muita gente que faz isso também. Você falou num ponto aqui, num tópico, equipe. Me veio à cabeça mão de obra. Quando você começou, era uma realidade e hoje é outra realidade. Você conta um pouquinho como que é a questão da mão de obra, como que está, né, a mão de obra dentro dos nossos canteiros, como que era antigamente, quais dificuldades você está enfrentando, porque a gente fala, às vezes parece impossível, né, o que está acontecendo, mas é uma realidade dura, né? Conta para nós, Zé. A realidade é dura quando você está dentro dela, né? E a gente está dentro dela. Quando você olha ela de fora, ela é bastante clara. E aí você fica mais teórico, fica mais confortável de ver. Então, se falar um pouco assim do passado do que eu... Do passado é fato, do que eu estou vendo agora e do que eu acho do futuro. Então, o passado, quando a gente começou, era super tranquilo a contratação. Tanto escritório quanto mão de obra. Eu era construtor e incorporador na época, né? A gente chegou a ter 500 pessoas, 487 pessoas na parte de construção. E o custo da mão de obra equivalia a mais ou menos 30% do custo total da obra. 70% era material. Tá. A mão de obra era extremamente barata em 2008. Hoje está meio a meio, dependendo do cenário da região. Hoje o custo da matéria-prima é o mesmo custo? Basicamente, a grosso modo é. E a tendência é passar. A mão de obra passar o custo do material. Aí começa a não fechar a conta de novo. Começa. E aí, Zé, qual que é a saída? Vamos lá, a gente está no Brasil, se a mão de obra subir tanto assim, o material de insumo, o preço explode demais, não começa a construir mais. E aí, como que o Brasil resolve esse problema? Engraçado, na nossa geração a gente teve alguns sofrimentos aí, né? A gente pegou uma política econômica muito ruim nos últimos, talvez, tirando ali o Paulo Guedes, né? Os outros mandatos todos a gente acabou pegando uma política econômica bastante ruim. E a nossa geração sofreu muito com isso. E eu acho que um segundo sofrimento que a gente vai ter vai ser nesse na mão de obra. A gente está num ponto de pivotagem, essa é uma opinião minha, não é uma opinião do mercado, né? Que a gente está numa transição da forma artesanal de construção que a gente tem no Brasil para uma forma mais industrializada, justamente por essa equalização do custo de mão de obra com material e provavelmente a ultrapassagem do custo da mão de obra, né, vai ocorrer. Então, provavelmente nos próximos, eu diria 2 ciclos, a gente vai começar a ter uma nova forma de construir no Brasil. Então, falar 8 anos. Aí, para isso começar a estar mais... Se você pega historicamente, nos Estados Unidos aconteceu muito isso também. Era super manual e depois foi industrializado. O que eles fizeram? O que é industrializar? Como que a gente industrializa o nosso canteiro de obra? Basicamente, você passa a construir off-site, que chama, né? Você vai ter quase toda a produção do prédio numa indústria fora do canteiro. E no canteiro você faz só a montagem. Então você vai precisar de muito menos gente.
para produzir aquele mesmo prédio. É porque o difícil é que em cada obra você monta uma indústria inteira, né? Basicamente você coloca todo mundo ali, e ali é a base de tudo. Cheia de retrabalho ainda. É um absurdo o nível de retrabalho que a gente tem. Você vê, uma coisa simples, você vai lá e você vê toda a alvenaria pronta e depois vem passar toda a parte de tubulação e elétrica e quebra-se toda o tradicional é assim, né? Sim, já tem alguns que já vêm mais prontos e tal, mas, cara, quebra tudo que você acabou de pôr e põe. É uma loucura você pensar no retrabalho. Quando você tem a produção off-site, aquilo vem pronto, você só caixa. Você elimina N custos, né? O processo fica muito mais rápido, muito mais dinâmico. O produto é melhor, ele é termicamente melhor, acusticamente melhor, tudo dele é melhor, só que ele tinha um custo muito elevado. Agora a gente vai começar a ter um custo que vai competir com a forma que a gente tem construído hoje, então vai fazer... O problema do governo hoje é que a industrialização do Brasil ela é cara ainda, né? Os impostos, eu acho que até o próprio apoio não existe, né? Não, não está na nossa cultura ainda. Tem a parte de impostos que teria que ter realmente uma reforma focada nisso para poder viabilizar. Mas o mercado é soberano, né? A hora que inviabilizar o preço do que atual é feito, a outra vai nascer de qualquer maneira. Sim. E tem uma parte cultural que eu acho que já está em grande parte caminhando para ser aceita, né? Que o brasileiro gostava daquela parede de tijolo mais grossa e tal. Eu acho que isso já tem bastante informação e tal. E a gente tem, aí em programas como Minha Casa Minha Vida e tal, tem uma parte mais burocrática que a gente tem que vencer, que são os licenciamentos, que são os DATECs, que são licenciamentos técnicos que você precisa ter de toda a construção, testes... Licenciamentos, basicamente, é trazer uma tecnologia que seja aprovada pelo governo. Mas ela tem que ter um teste de X anos construída, mostrando que ela está lá, que ela aguentou as intempéries, que ela aguenta fogo, que ela aguenta... Tudo isso para você tirar um selo técnico que permita que o banco, a Caixa Econômica, financie aquele imóvel com aquela nova tecnologia de construção. Porque até existe essas tecnologias, só que elas não são legalizadas, vamos falar assim. Hoje tem algumas já legalizadas, daí as que estavam legalizadas não tinham preço. Porque o custo era maior do que o tradicional, vamos falar por assim. Hoje, como então não existe incentivo para a industrialização. Não existia, exatamente. Hoje, eu não sou um grande especialista na parte de construção, porque eu já não é mais construtor. Então, desde 2014, quando eu deixei de ser construtor, eu parei de acompanhar os métodos construtivos de forma tão profunda. Hoje eu acompanho, mas de forma mais estratégica. Certo. Então, eu talvez não tenha tanta propriedade para te dizer como está isso, quantos desses métodos industrializados já estão licenciados e como está o custo. Eu tenho ouvido e lido que eles estão muito próximos, por isso que eu acho que são mais 2 ciclos aí para esse mercado começar realmente a ter um crescimento mais forte. E aí a empresa também vai ter que ter outras ideias também, né? Industrializar o canteiro, ter um campo próprio, muda totalmente o jogo novamente. Muda completamente. E por que eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente pega um dado de São Paulo, se eu não me engano é do Sinduscon, São Paulo, a média de idade dos canteiros em São Paulo é 41 anos hoje. Dos funcionários de canteiro de obra. 41 anos. É extremamente alta. Dos nossos, a gente fez a média ano passado, estava com 1.800 pessoas, eram 38 anos. 38. Que é muito alto. Você pegava isso em 2008, era 25, 27, 30. Né? O que quer dizer? A nova geração não está vindo para o canteiro. Ela não quer ser... É porque ele hoje tem um aplicativo na mão, ele pode fazer um Uber, ele aluga uma bike, vai fazer a entrega, às vezes ganha a mesma coisa. E vamos lá, né? Não é fácil, né? Ficar na obra, é um trabalho pesado. É um trabalho bacana, eu acho que é um trabalho que você contribui para uma coisa legal e tem caminhos de crescimento muito interessantes. Sim. Então não é uma profissão que você fica estagnado, você pode crescer muito dentro de uma obra e existem salários super relevantes dentro de uma obra. Então eu acho que é um caminho legal, mas esses outros, o Uber, que você comentou, são mais fáceis, ele talvez não tenha um crescimento, mas tem pessoas mais acomodadas que acabam preferindo, né? Então, sim, é esse ajuste. Legal, legal. Ô Zé, aqui tem uma parte também que a gente estudou um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho das mudanças de hábitos e tal, e você pegou uma veia dos compactos de alto padrão, tudo mais. A gente viu muitas mudanças, né? Por que você mirou nesse cenário, né? O que te chamou a atenção para a gente construir, né, uma quantidade de compactos, porque não era comum, né? Vamos falar assim, né? Antigamente era o 3/4 tal, e o estúdio não era tão bem visto, né? O que mudou nos últimos anos que, assim, hoje a gente coloca, vende tudo, Zé. Que impressionante. Por que está acontecendo? Você tem alguma ideia? Sim.
Tem vários fatores aí que nos levaram a entrar nesse mercado, que basicamente, na resposta curta, são os dados. Né? Foi quando a gente estudou bastante. Não, mas conta desses dados agora. A gente começou a falar, pô, peraí que tem uma certa oportunidade aqui. É uma tendência bastante clara, eu acho que isso quase todo mundo que está nos ouvindo sabe. A família brasileira e curitibana tem diminuído bastante. Então, já tinha uma tendência de diminuir os apartamentos, número de cômodos e tudo mais. Fora isso, a gente acabou tendo um descasamento muito grande em aumento do preço dos imóveis versus o aumento da renda. A renda aumentou muito menos do que o preço dos imóveis. O que isso quer dizer? A pessoa vai poder comprar um apartamento menor. Sim. Então, mais um incentivo a gente pensar no compacto. Em Curitiba, a gente tem uma situação um pouco diferente de outros lugares. A gente tem uma malha de hotelaria relativamente antiga. Sim. Né? Poucos hotéis novos saíram e tal. Então, a gente também tem um incentivo, nesse caso, para o short stay. Aí falando que compacto não precisa ser short stay. Né? A gente tem short stay e tem long stay, que é um produto que eu gosto muito também. Sim. Então, eram as principais dados que a gente olhou. E o terceiro dado, que vem junto com a baixa do poder de compra e com o aumento excessivo do preço do imóvel, muita gente, além de não poder comprar o apartamento do tamanho que queria e optar por um compacto, não consegue mais comprar no bairro que queria. Então, putz, ela foi criada a vida inteira, seja no Batel, seja no Portão, seja o bairro que for, e ela gostaria de continuar morando ali, porque ela tem as amizades ali, todo o círculo de vida dela em geral está ali. Sim. Quando você faz um produto que um investidor pode comprar para alocar para essa pessoa, ela pode morar ali. Sim. E no Brasil a gente ainda mora muito pouco de aluguel. Curitiba, se eu não me engano, a gente está em 27%, alguns bairros chegam 24% a 28%, dependendo do bairro, por cento das pessoas morando de aluguel. Você vai para Berlim, eu tenho um familiar meu irmão mora em Berlim, 92% das pessoas moram de locação em Berlim. Então eu tinha vários dados, vários números me apontando que essa era uma tendência que podia ser realmente viável. E eu tinha um grande parceiro que entende muito disso, que era a Investpark, que já tinha feito 3 mil unidades de compactos. A gente tinha o know-how completo de back-office de grande volume. A gente tinha bons fornecedores. A gente sabia fazer compacto, porque Minha Casa Minha Vida é um compacto, mas não de luxo. Então, foi uma sinergia perfeita para a gente entrar nesse mercado aí alguns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Legal. E eu complemento, Zé, porque eu sou muito filho dessas novas vertentes, né? Eu saí de uma cidade do interior, vim para a cidade grande tentar conquistar a vida. Eu precisava de um canto para dormir, meu parceiro. Né? Eu não estava nem interessado em namorar, em casar, essas coisas. Eu estava interessado em fazer meu patrimônio e tal. Então, o tempo para mim era o recurso mais valioso. Não era, puxa, se eu tivesse que morar muito longe lá, eu não poderia ler um livro, poderia estudar, não poderia me dedicar mais, né? Estar no centro, né? Morar no centro de Curitiba sempre me abriu N oportunidades, né? Eu acho que essa vertente também é muito importante, né? Porque esse recurso, parceiro, pode ter o dinheiro que for, não tem como, né? O tal do tempo, ele é o sagrado, né? E pegando no tempo, eu moro de aluguel. Hoje. Não é? É mesmo, Zé? Eu moro de aluguel. E por quê? Todo mundo fala, pô, o cara mora de aluguel porque não tem dinheiro. Acabou isso. Eu moro de aluguel pela facilidade, pelo tempo. Eu não me incomodo com nada. Nada. O imóvel não é meu. Se eu precisar mudar, eu já mudei. Em 13 anos eu mudei uma vez de imóvel, porque eu era solteiro. Depois casei. E quando tive filho, eu falei, esse imóvel não serve mais. Obrigado, tá aqui. Aluguei outro. Simples. Então, eu acho que essa facilidade, eu não gosto de ter posse. Eu acho que tem bastante gente que tem... Eu gosto de posses que gerem renda, eu não gosto de posses passivas, né? Sim. Então, eu acho que tem essa questão da facilidade do tempo, do minimalismo, de você estar livre, leve, mais solto e tal. Não é questão de você não querer ter patrimônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Zé, não tá na pauta, mas eu vou ter que perguntar essa aqui agora, porque eu gosto dessa palavra. Minimalismo, meu parceiro, como assim? Né? Da onde que veio essa vertente? Porque, né, hoje você pode ter mais acessos, tudo mais, e ainda você usa o básico. Por quê? Da onde essa mentalidade? Quer cortar? Não, fica tranquilo, Zé. Mete fogo. Bom, a mentalidade do minimalismo é difícil de responder. Eu acho que isso foi uma história de vida que eu não fui sempre assim.
Eu já tive, principalmente quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui extremamente consumista, porque ela é uma sociedade consumista. Sim. Você tem acesso a tudo, é tudo muito barato quando a gente compara com o Brasil. E você acaba se contagiando com aquilo, né? Me diga quem anda, te direi quem é. Você está naquele meio, né? Sim. E você acaba tendo isso. E eu acho que como eu experimentei o outro lado da moeda, eu vi o quanto de tempo eu perdia com tudo isso e eu percebi que, na verdade, as coisas é que me possuíam e não eu que era dono delas, entende? Boa, nossa, tá gravando, né? Tá gravado isso, né? Volta, Zé, volta. Quando você tem muita coisa, você tem muito tempo que você tem que gastar com todas as coisas. Pensa, vou dar um exemplo simples. Você tem uma casa de Curitiba, aí você tem uma casa de campo ali em São Luís do Purunã, aí você tem uma casa de praia, aí você tem uma casa, vou extrapolar, uma casa no exterior, e tem numa área de verão, e você tem uma casa de esqui. Não precisa nem ir tão longe, você tem só 3. Você tem funcionário nessas 3 casas, você tem manutenção nessas 3 casas, você tem preocupação de todo tipo nessas 3 casas que você tem que fazer. Isso consome um tempo maluco. Né? E responde aí um pouco da nossa pergunta. É muito mais fácil você ir para lá e alugar, e fica lá um tempo e vai embora. Então a pessoa só fala, não, mas o aluguel é caro quando você vai alugar ali para ficar uma semana, 2 semanas, mas cara, olha o teu tempo que você gastou para manter aquela casa o ano inteiro, para ir lá e ficar 2 semanas e tal. Então o aluguel faz sentido por isso e o minimalismo, na minha opinião, faz sentido por isso. Então eu tenho conhecidos que tem lá 5, 6, 10 carros, porque gostam. O tempo que ele tem de manutenção, ele tem que revisão, ele tem que abastecer, ele tem que lavar, ele tem manutenção, é seguro, fora o gasto, mas vamos falar do gasto, vamos falar só de tempo. Sim. Então, aquelas coisas que consomem e possuem ele, não é ele. Que legal. Então, eu acho que como hoje a gente tem uma flexibilidade, uma facilidade de ter tudo isso de forma instantânea só no momento que você precisa. E eu acho que muita nossa geração tem isso, né? O próprio advento Airbnb, que foi um fenômeno no mundo, né? Que ele veio... É muito fácil hoje, poxa vida, quero ir para Portugal, né? Agora tem conexão direto daqui, alugo lá, passo 5 dias fantástico, não precisa comprar, não precisa ir nada, tudo muito fácil, né? Ter experiências, né? Porque no final das contas é muito isso, né? É esse tempo para viver, né? Ter experiências ou buscar o teu tempo para servir a algum propósito, alguém, né? E eu concordo com o que você falou dessa geração, porque a gente não pode nem condenar gerações passadas, porque não existia. Não existia. Andar de avião na década de 90, Zé, quem que andava de avião? Exatamente. Né? Exatamente. Era só a classe A, nata, né? Então era muito difícil para a maioria. Hoje não, é muito mais fácil utilizar o tempo a nosso favor. E essa palavra, o minimalismo, eu acho que você traz ele para dentro da empresa também. Você consegue... trazer um foco em priorização junto com o minimalismo, você consegue ter uma gestão utilizando o minimalismo, você consegue ter uma sede pensando no minimalismo, você consegue ter comportamentos culturais que você passa para a empresa pensando nisso, sabe? Só que não pode ser uma coisa falsa, tem que ser uma coisa que de fato seja você. E não tem nada errado em ser de outra maneira, é que eu sou assim. Eu já senti vergonha de ser assim várias vezes, né? No sentido de... você me conhece, né? Eu não tinha carro até agora, esses tempos, né? Então é o meu jeito, eu sou assim e tal. E é uma política que acabou passando até para a equipe, culturalmente e tal. E eu acho que tem outras políticas que dão certo. Tem pessoas que são extremamente consumistas e são de extremo sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas não falando em consumismo, falando no minimalismo em forma de viver, ele te traz grandes ganhos de tempo, de leveza, de muita coisa, assim. Que massa, Zé, que legal. Show de bola. Ó, agora a gente fala de desafios e oportunidades imediatas. Quer mais uma água, Zé? Tô tranquilo, obrigado. A gente vê um 2026 aí, né, bastante complexo, né? O que você acha que a gente precisa estar acompanhando de perto? Porque a gente sabe os riscos que vão existir aí. O que é que você vai ficar olhando mais próximo para garantir que que a Blue, que a tua empresa, que os sócios, todo mundo continuem crescendo aí? Eu vou olhar muito o mercado local, porque eu acredito que tenha bastante concorrente que está em situações um pouco difíceis, seja financeira, seja estrutural, enfim, que vão talvez surgir boas oportunidades. Então, eu acho que esse acompanhamento é interessante. É que nos momentos das dificuldades é que aparecem as oportunidades. Eu acho que esse é um olhar que você vai estar tendo, olhando as oportunidades que vão aparecendo. Exatamente. Vá às compras quando tiver sangue nas ruas, né? Como é que é? Vá às compras quando tiver sangue nas ruas, né? Então é um momento bom de você ir para as compras quando o sangue está na rua. Entendi, quando existe a dificuldade. Exato.
Então, porque daí vai ter baixa de preço, vai ter oportunidade de compra boa e lá na frente isso. Porque às vezes o desespero ele é momentâneo, né? Sempre é. Sempre é. Nunca dura sempre. Né? Então é sempre. E é difícil, é contra-intuitivo você tomar uma decisão no momento que está tudo horrível. Você fala, não, eu vou comprar isso aqui porque agora vai melhorar. É. Contra-intuitivo. Não. Mas é cíclico, né? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Né? Então eu acho que vai ser um momento que tem que observar isso. Devem surgir boas oportunidades nesse sentido. Não tem como escapar do cenário político. A gente tem que olhar, porque a gente tem dois cenários extremamente opostos. A gente não está falando de uma mudança leve se ocorrer a mudança. Então eu acho que tem que olhar, porque pode caminhar para um lado ou para outro, a depender se a gente tem uma manutenção do governo ou a entrada de uma oposição. Eu acho que estratégias mudam completamente. Meu Zé, vamos lá, manteve hoje. O que vai estar virando para os próximos 4 anos? Eu não sou um cientista político. Não só uma, né? Não, a gente está brincando de mandinar aqui. Mandinar, exatamente. Eu acho que a gente vai continuar tendo um incentivo muito forte para Minha Casa Minha Vida, assim como a gente teve no último governo. Né? Nesse governo, se ele se manter, eu acredito que ele vai continuar. Ele é um governo populista, ele é um governo que dá muito assistencialismo, então esse tipo de produto vai continuar se mantendo. Não acho que isso vai melhorar margens, não acho que isso vai tornar esse produto mais fácil do que ele é hoje, que ele é um produto difícil de parar de pé. Mas acho que continuaria assim. Por outro lado, pela independência do Banco Central, né, que ele tem independência, não depende da parte política, eu acho que a gente aí tem uma redução da taxa de juros um pouco mais lenta, porque a gente vai continuar tendo essa política inflacionária de incentivo ao consumo, que o governo joga tanto dinheiro no mercado, acabando que a gente sustenta a inflação ainda num patamar não tão desejável, o que não faz com que a gente possa baixar a taxa de juros na velocidade mais adequada. Entrando à oposição, eu não acho que mate o Minha Casa Minha Vida, é um programa de sucesso, é um programa que de fato funciona. E é uma necessidade básica, hoje a quantidade de necessidade de moradia ela é absurda, né? É muito grande, né, o déficit habitacional brasileiro. Mas, por outro lado, eu acho que ele traz uma visão para players externos do Brasil muito melhor do que a gente tem hoje. Então eu acredito que a gente passe a ter investimentos externos mais pesados, a gente passe a ter uma estruturação econômica num formato que nos permita ter menos inflação, uma queda de juros mais veloz. Então, acredito que economicamente para o país seria melhor. Né? Mas, como eu disse, eu não sou cientista político, não entendo de economia quanto eu gostaria e nem de política. Né? Não, e se a gente tivesse uma bola de cristal mesmo, ia ser muito mais fácil. Né? A gente fica só no testes, erros, acertos, né? E tem que ser assim, né? Tem que ir continuando, né? Mas a tua visão é muito legal, né? Porque você já passou por, puxa vida, 17 anos, parceiro, da quantos ciclos, vários ciclos aí, né? A gente tá falando de quase 5 ciclos que você passou, que você viveu, que você vivenciou, sentindo na pele os dados de ser um empreendedor dentro da construção civil, que ela é muito volátil, qualquer detalhe lá vai influenciar muito o resultado final, né? Então é uma visão muito interessante, né? Principalmente a maioria do pessoal que está chegando às vezes agora não vê isso, né? O quanto isso pode mudar e o quanto isso pode lá na frente trazer um problema ou trazer às vezes uma oportunidade, né? A visão macro é que melhora, né? Exatamente. Vamos lá, Zé. Poxa vida, parceiro. Voou o tempo que eu nem vi. Sempre uma satisfação, um aprendizado, Zé. Mas agora eu quero falar um pouquinho de futuro, né? Olhando assim, Blue, 5, 10 anos, né? Aonde você vê a empresa chegando, o que você acha que é possível fazer dentro do mercado? Não sei se você pensa em Paraná, se você pensa em outras regiões também, né? Essa é uma decisão que engloba pessoa física também, a parte estratégica da empresa. Eu acho que não tem certo ou errado nessa resposta, né? Tem empresas que crescem e querem virar de âmbito nacional ou estadual e tal. A gente na Blue quer se estabelecer entre as lideranças de incorporadora aqui. A gente já nos últimos 4 anos, mas a gente quer se manter pelo menos até 2030. Está entre ali os 3. A gente já é de maior volume, né? De VGV a gente oscila bastante ali entre primeiro, segundo, terceiro e tal, mas a gente quer se manter ali, solidificar essa posição, ficar até 2030 aqui. Por que eu disse que entra a pessoa física? Porque
Eu acho que a gente pode crescer muito aqui dentro ainda. E eu penso também no minimalismo, na qualidade de vida, de eu estar focado numa cidade só. Eu já tive em várias cidades. A gente teve Minas, a gente teve Santa Catarina, a gente teve muito interior do Paraná. Hoje a gente ainda tem interior do Paraná, eu ainda tenho Santa Catarina, mas aqui em Joinville, que é uma hora aqui e tal. Minas a gente não tem mais. Então a gente não tem plano de ir para São Paulo, a gente não tem plano de crescer além de Curitiba. Curitiba a gente pode dobrar de tamanho. Eu acho que a gente pode chegar aqui, é um mercado de 8 bi. Então, eu posso chegar a 1 bi aí de VGV vendido. A gente já quase lança isso, ganha, né? Lança de torno de 700 milhões ano, mas posso talvez lançar um pouco mais e vender 1 bi aqui. Então, eu tenho um baita espaço de crescimento. Eu tenho concentração de risco, nesse caso, acabo ficando numa praça só. É um pênalti dessa minha decisão. Mas é uma decisão que também foi baseada em dados, né? Academicamente, a gente tem vários estudos provando que é mais fácil você abrir um novo nicho dentro de uma cidade que você já conhece do que abrir um nicho que você conhece dentro de uma cidade que você não conhece. É porque a cultura ali é diferente. Tudo é diferente. A cultura, a aprovação, você viu muita diferença, Zé? A gente foi para aqui do lado, Joinville. Outro mundo. Meu Deus, não tem absolutamente nada a ver com Curitiba. Desde o processo de aprovação até os tempos que cada licença dura, até a dinâmica de venda, tudo, absolutamente tudo completamente diferente. Parece estar em outro país. É impressionante. Com o mesmo produto que eu faço aqui. É melhor entender a cidade, compreender a cidade, as regras do jogo e jogar nela aqui. Legal, bacana, Zé. Tamo aí. Tá bom. Viu? Mas assim, ó, você falou que, né, quer manter aqui e tal, mas assim, ó, não sei se você vai poder, qualquer coisa a gente corta que tá gravado, mas eu ouvi saber de umas fofoca aí que você vê uns investimentos maiores em outros países também, né? Você tem essa visão, né, esse pensamento também? Sim, confirma a fofoca, mas... qual foi a nossa estratégia aí? A gente está num mercado, quando você vai para Joinville, 1,2, 1,5 bilhões anos de VGV residencial. Curitiba 8, São Paulo 80. Nossa. São Paulo é sempre 10 a 11 vezes o tamanho aqui. Então, para a gente, no volume que a gente está, entrar numa nova praça, a única praça que faria sentido seria São Paulo. Porque as outras praças acabam sendo pequenas e a gente lança e acaba tendo um market share muito relevante e aumenta muito o nosso risco de atuação. Perfeito. E aí São Paulo é uma praça extremamente especializada, é uma praça cara de se entrar, margens menores do que aqui e tal. E aí a gente tomou a decisão, não só em função de uma decisão pessoal, mas uma decisão da nossa estrutura de funding, dos nossos investidores que sempre quiseram e já fizeram empreendimentos fora do país. Então a gente olha há 7 anos, acompanha e já fez 2 ciclos lá, pessoa física, nos Estados Unidos em investimentos imobiliários. E agora a gente vai entrar com co-incorporação lá. A gente não vai entrar sozinho, vai entrar no modelo de parceria também. Só para entender, antes você incorporou, você injetou dinheiro, como vamos investidor. Falar como investidor. E vi como foi os ciclos lá e tal, entender margens. Botei o meu capital em risco antes para entender, para ver como é que aconteceu, para daí poder fazer um passo de entrar lá como co-incorporador com outras empresas parceiras. Então sim, já está, não é mais fofoca, já está em andamento, a gente já está com minuta contratual, já está em teoria com o capital já angariado, já, né? Ele não está aportado, por isso que eu falo em teoria, porque ainda não temos a parte jurídica pronta. Então deve nascer, acho que até maio desse ano a gente deve estar com isso saindo aí do forno. Saindo fronteiras, ultrapassando fronteiras. E a ideia de ir para lá é porque lá, para nós brasileiros, é um mercado infinito. Para você ter uma ideia, uma das incorporadoras que a gente fez a parceria, ela lançou um prédio no ano passado, no estado da Flórida, que só aquele prédio sozinho, e ela não é relevante lá. Ela ninguém conhece, é uma empresa 0,0 do mercado lá. Foi o VGV todo do mercado de luxo de Curitiba. Um prédio. Você pegar o ano inteiro... Você tá falando que um prédio foi 8 bi, meu camarada? Não, do VGV só de luxo. Vamos falar em torno de 2 bi e meio. 2 bi, um prédio. 2 bi e 600 de reais. Matou. É uma torre. Então, assim, o mercado lá é infinitamente maior do que aqui, do que São Paulo, do que for. Então, qual foi a nossa estratégia? Moeda forte, que é o dólar, num mercado que você não tem teto para crescer. Então,
aí está resolvido, você está em 2 mercados. E entra um pouco da pessoa física, porque eu já morei lá, eu gosto, conheço, tenho muito amigo que atua na área, e aí me sinto confortável de estar lá e aqui ao mesmo tempo. E deve ser um outro país, né? Outra realidade de incorporação, de regras, de normativas, de segurança jurídica. Tem muita coisa muito boa, muito melhor do que aqui, acho que grande parte das coisas, mas assim, são margens mais apertadas, mas é em dólar. A parte de aprovação, apesar de ser muito rápida, a parte pública, você tem grandes dificuldades, porque você tem associações de bairro que têm um grande poder dos moradores, então eles podem vetar projetos. Você tem novos desafios. Né? É um mercado extremamente especializado, extremamente competente, extremamente competitivo, não tem bobo. Então, de fato, bom, a gente está há 7 anos se preparando. Sim. Vou entrar esse ano. Boa sorte, você vai aprender e vai custar caro. Não, mas esse aprendizado aqui, né, vai trazer muito conteúdo para cá, né? Com certeza, né? A experiência, o que existe lá fora, tá anos-luz à frente no Brasil, né? Com certeza. Isso a gente já fazia bastante. A gente fazia muita visita técnica para aprender lá, antes de lançamentos e tal. Eu aprendi a fazer com um parceiro nosso. A Laguna faz muito isso. E eu aprendi com eles e comecei a fazer para os nossos produtos isso também, sabe? Até Minha Casa Minha Vida. É mesmo? Lá não tem, mas tem o econômico, você pega coisas muito interessantes, assim. Sensacional. Boa sorte, Zé. Sucesso. Pra nós. Legal. A gente está falando também de futuro, crescimento, né? Vou perguntar agora quais aspectos hoje da cultura ou da estratégia, né, que a gente tem na empresa que precisam ser preservados, né, para que a gente continue bem sucedido. Acho que a gente falou de vários deles, né? Só a gente relembrar. Eu acho que no nosso mercado, algumas, principalmente na Blue, para o nosso jeito de jogar, né, talvez isso não seja válido para todos, a gente tem que preservar a cultura de longo prazo. Não dá para tomar decisões para resolver o agora. Cultura da ética. A cultura da energia incansável, né, de gostar de trabalhar, de estar ali com prazer, de fazer aquilo. Eu acho que é muito legal. Essa cultura da inovação também. E eu tenho uma frase que eu falo bastante na Blue, que eu gosto, vamos criar receita antes de custo. Não tem certo ou errado, é uma cultura nossa que eu gosto de manter. Tem muita gente que cria departamento, fala, não, vamos criar um departamento, vamos custear isso aqui 3, 4, 5 anos para depois começar a ganhar dinheiro. A gente lá na Blue é o contrário, a gente fala, não, vamos criar receita, vamos achar quais são os projetos que esse novo departamento vai ter. Então primeiro a gente fecha, é mais difícil trabalhar assim, você tem que trabalhar mais enxuto, mas é uma cultura que a gente tem. E a gente vai continuar mantendo a nossa cultura de não fazer endividamento corporativo, não gostar de dívida. É uma coisa que é o nosso DNA, né? Legal. A gente não trabalha bem com isso. Show de bola. Como que os aprendizados dos últimos anos de expansão acelerada estão guiando o planejamento do futuro da empresa? Eu acho que eles estão guiando de uma forma que eles estão ajudando a solidificar conhecimentos que a gente tinha, mas talvez não acreditasse, ver para crer, né? São Tomé. Então, por exemplo, todo crescimento ele cria dores em gargalos, né? E a gente teve isso porque crescemos junto com a cultura de criar receita antes do custo. Quando você cresce de uma forma acelerada, você vai identificando novos gargalos na empresa. E um momento como hoje do mercado, o mercado ele é impressionantemente inteligente, né? Como teve esse grande crescimento de todo mundo, agora ele está se autorregulando. É um momento ideal para você fazer os ajustes internos que você precisa. Então a gente foi ajustando durante o crescimento e agora tem diversos outros ajustes que a gente vai conseguir melhorar com muito mais calma, porque daí o mercado não está tão feroz, para você estruturar e tudo mais e caminhar à frente. Então os aprendizados existem gargalos, vão sempre existir. A equipe talvez... É difícil dizer tudo que é mais importante, mas a equipe é uma coisa extremamente importante, então mantenha a tua equipe, é legal, invista numa equipe bacana, treinamentos, cultura e tudo mais. Eu acho que foram aprendizados que a gente teve nesse crescimento. E que os valores que você tem, de fato, se pagam, né? O valor da ética, o valor do longo prazo e tal. Como você falou, às vezes não é no primeiro momento, é no longo prazo, né? Normalmente é. No primeiro momento, o caminho mais fácil... Ele é muito mais tentador, né? Ele é mais barato, mais tentador e tal, mas aí ele não
não se sustenta. Lá na frente a consequência chega, né? Não tem certo e errado, tem as consequências de cada atitude, né? Você anda na linha certa, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas você não vai cair, não vai quebrar. E talvez seja esse um dos males, né? Até do próprio incorporador que começa, né? Ele começa com 2, ele vai para 4, de 4 ele vai para 16, de 16 ele já cai para 100, de 100 ele cai para 500, é onde acontece o tombo, né? O crescimento no feijãozinho com arroz, na linha que vai te manter. É difícil dizer não. Né? Várias vezes você dizer o não assim é complicado. A gente já teve na empresa vários anos que a gente diminuiu. E principalmente empresa de capital aberto, isso é inaceitável, né? Como é que você vai dizer para os investidores que lançou 500 milhões agora vai lançar 300? Zero problema para nós. Calma, vamos ver como é que está o mercado. Não estou lançando, mas estou comprando várias vezes, né? Então, estar consciente no momento presente. O que é que está acontecendo, onde é que eu vou enfiar meu pé para não escorregar. Simples assim. Simples assim. Zé, você é um cara muito admirado hoje, Zé. Né? Muita gente te respeita, né, pelo que você está fazendo. Que conselho que você poderia deixar aí para os empreendedores que estão vindo, que vão ser o futuro, né, do Brasil? O que você poderia deixar para esses camaradas que assistem a gente? Eu vou dar uns conselhos super caxias e super antigos, mas que para mim funcionaram e eu acho que funciona... Eu não sei fazer de outra forma. Tá gravando, Zé. Pode mandar. Chegue cedo, vai embora tarde, que é o que você comentou. Quer dizer, trabalhe. Porque eu já ouvi de muita gente, putz, eu tenho que ser mais estratégico, trabalhar menos, trabalhar aqui. Putz, desculpa, eu não conheço. Nem os estratégicos não trabalham um pouco. E trabalhe. Então, eu acho que esse é um dos primeiros. Seja correto, porque vai voltar para te pegar. Se você não for correto, vai voltar para te pegar. Ganhei mais dinheiro hoje, fiz essa maracutaia, o caminho mais curto aqui, ganhei dinheiro hoje. Vai voltar. Vai voltar, talvez não de forma financeira, mas vai voltar de forma de você vai ter vergonha, teus filhos vão pagar por isso. Isso é uma coisa que eu agradeço enormemente. Meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai, meu avô foi um grande empresário, todos muito corretos e éticos. Eu colho até hoje os frutos. Várias portas se abriram para mim por causa disso. Então seja ético, seja correto, trabalhe bastante. E aí é um conselho meu, não faça dívida, cresça sem dívida. Vai andando conforme a pé dá. Não precisa. Às vezes a pessoa quer ganhar mais dinheiro e não sabe nem para que vai usar aquele dinheiro. Então calma, vai devagar. Legal. Ô Zé, deixa uma mensagem aqui, ó. Qual que é a mensagem ou o principal aprendizado na sua jornada que você gostaria de deixar como inspiração para nossa audiência? Acho que foi isso que você falou agora, né, Zé? Um pouco disso. Mas tem alguma mensagem assim que marcou assim? Eu não vim preparado para essa, na verdade. Eu não vim preparado para nenhuma, né? Uma frase, alguma coisa assim. É porque vem muito da cultura, né? Você, pelo que você falou ali, os teus antepassados, eles criaram um caminho realmente muito correto, né? Trouxeram coisas boas para você. Você é muito... eu acho que você leva isso como... Eu acho que é super simples, mas é engraçado, ele só é verdadeiro depois que você vive. Eu acho que de todas essas coisas que eu falei, o que eu deixaria de realmente, se for para dar um direcionamento, é trabalhe. Porque parece... É simples o que eu estou dizendo, mas muita gente não faz. Eu tenho N exemplos de pessoas que começaram muito lá embaixo, mas que trabalhavam. Trabalhavam, mostravam exemplo, mostravam vontade, se interessavam. Que é isso que eu estou dizendo que é o trabalhar. Você está lá e cresceram. Demorou 10, 15, 20 anos, mas tem uma condição de vida maravilhosa e vieram de uma base, super base, e de família que não tinha nada. Não é assim, eu comecei na base, mas minha família tinha dinheiro. Não, a pessoa veio de super base com o trabalho. Então, você trabalhando, eu acho que é uma receita. Pode ter caminhos mais curtos, mas talvez eles sejam mais arriscados. Esse é um caminho que não tem falha, cara. Se você trabalhar, você vai chegar lá. Então, eu acho que é isso. Só posso te agradecer pelo teu tempo, meu parceiro. Acho que isso não foi um podcast, foi uma aula, né? Foi uma MBA aí que muitas pessoas às vezes precisam escutar. Não é básico, Zé. Muita gente não está querendo trabalhar, está querendo ganhar fácil o negócio. E o mundo não é feito disso, né? É feito de ação, de energia, de prosperar ajudando alguma cadeia, né? Parceiro, só posso agradecer teu tempo, de coração mesmo, né? A gente tem muita coisa para fazer pela frente. Estamos contando com você para que a gente possa cada vez mais crescer e melhorar esse mercado. Eu que agradeço, Kowalski. Eu sei muito pouco, espero que de alguma maneira conseguir
contribuir algo, né? E estou à disposição sempre para a gente conversar aí. Rapaz, se você sabe pouco, eu não conheço, a gente conhece muito não, viu, Zé? Tamo junto. Pessoal, satisfação imensa. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Blue, levando informações que poucas pessoas levam. E hoje a gente teve o privilégio de conhecer um pouquinho mais o CEO dessa empresa que está revolucionando esse mercado. Até a próxima, meu parceiro. Valeu!